um alinhamento ali por dentro, porque não tinha também um plano específico para o feminino, as meninas formou-se um time, mas também um pouco sem planejamento lá no começo. Isso tem relação direta com uma pergunta que eu tinha pensado também em fazer para você, que é: quais foram os primeiros desafios enfrentados pelo projeto e como que esses desafios foram superados? E aí você trouxe, né, a questão do apoio educacional. Essa questão da gente conseguir separar uma coisa da outra, né, eu acho que a Leca vai conseguir falar bem melhor do que eu sobre isso, é o que possibilitou tanto a gente ser campeão brasileiro de rugby, como a gente ser reconhecido enquanto projeto social. Mas foi um jogo extremamente leal dos dois lados. Ele dá um tapinha, vai pra frente. Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso TryCast, o podcast onde a gente celebra o rugby, a união em prol desse esporte e muito mais. Eu sou Adelaide Leão, sou jornalista, radialista. Eu sou Eric, treinador principal do Curitiba Rugby. E esse podcast é uma realização do Curitiba Rugby Clube em parceria com a Faculdade Inspirar, faculdade que está presente em todos os estados do Brasil, nos recebe aqui no seu lindo estúdio, e os nossos apoiadores Rugby Hookers e Raposa Outlet, Clínica Vita de Odontologia, e a gente tem também cupom de desconto, lembrando dos nossos parceiros Rugby Hookers e Raposa Outlet. Raposa Outlet, 20% de desconto em todas as chuteiras. É só você ir lá no site, usar o nosso cupom Curitiba Rugby 20 e no Rugby Hookers, Curitiba Rugby 10. Para ter 10% lá em todo o site. Inclusive, temos roupas lá à venda também do Curitiba Rugby. E nesse segundo episódio temos dois convidados super especiais aqui com a gente, além também do nosso presidente, Gabriel Cristino, que está aqui. Olá, Gabriel, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. E no episódio de hoje vamos falar um pouquinho da organização do clube, principalmente do fator social, que é um fator de transformação importante para os jogadores, para os jovens que chegam até o esporte, que chegam até o Curitiba Rugby. Afinal, o rugby é mais do que um esporte, é uma ferramenta de transformação social. E a gente vai explorar como que os valores do rugby se traduzem em ações concretas, especialmente através de grandes projetos. Estamos aqui com Leca Jentski, coordenadora pedagógica, já foi coordenadora pedagógica do VOR, gerente do Projeto Nina, está à frente de um desses projetos sociais. Seja bem-vinda, Leca. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também Aloísio Dutra, veterano do clube, já esteve à frente como presidente, jogador, já fez muita coisa, né, dentro do Curitiba, Aloísio? Continuo fazendo. Muito bom, muito bom. E o nosso atual presidente, Gabriel Cristino, também está aqui, mais conhecido como Pateta. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado aí mais uma vez. Muito bem, vamos lá, vamos começar então a falar um pouquinho sobre esses projetos que o Curitiba sempre teve, projetos sociais dentro do clube. Quando que começou a surgir essa ideia de fazer com que o esporte tivesse ali projetos que pudessem ajudar e trazer os jovens para mais perto do esporte? Conta um pouquinho pra gente, Aloísio. Bom, não teve sempre esse foco social. Tem que lembrar que o rugby que nós jogávamos na década de 80, 90, até o início dos anos 2000, era um jogo entre amigos, eram grupos de amigos que se reuniam para treinar, para jogar, cada um pagava a sua passagem para poder viajar, enfim, era uma coisa muito mais informal do que é hoje. O que aconteceu foi que um desses amigos do rugby, o Wilton Paese, que é advogado, né, representava uma clínica suíça aqui no Brasil, interesse de uma clínica suíça aqui no Brasil. E essa clínica queria investir alguma coisa como 10 ou 15 mil dólares em alguma ação social aqui no Brasil. E a partir daí é que surgiu a ideia, foi a partir do dinheiro. Não é um início assim tão romântico, né? Mas essa é a verdade. A partir daí é que nós tivemos que escrever um projeto, né?
porque tinha que ser entregue e aprovado por essa clínica lá na Suíça, né? Então nós escrevemos um projeto meio sem pé nem cabeça, mas que viabilizou a gente dar esse início. Mas, para ser bem sincero, mais uma vez, a intenção do pessoal, na verdade, era só arrumar jogador para somar no clube. A Isso que gente eu não queria tinha uma falar. visão social. Uma coisa se juntou com a outra, né? Da mesma forma como havia a oportunidade de um recurso que iria angariar para um projeto social, também havia o interesse de atrair mais pessoas para o Curitiba Rugby, para o esporte. Então, acho que uma coisa acabou se aproximando da outra e a coisa aconteceu, né? Aí a gente tem que pegar né, e lembrar direitinho como a coisa aconteceu. Realmente foi isso, mas a intenção nossa era muito mais focada na questão esportiva do que na questão social. Com a entrada da Leca dentro do clube e com a visão dela educacional do esporte, que as coisas começaram a tomar a forma e aí o VOR passou a ser uma coisa realmente estruturada, né, e com métrica, enfim, com toda a organização com que o VOR se formou e vem tocando até hoje. E pode parecer, quando você fala, né, Luiz, a gente estava interessado ali na questão do esporte e tudo mais, mas pode parecer que não, mas o esporte, ele é algo que, de fato, transforma a vida das pessoas. Né? A gente esteve aqui no primeiro episódio com o Lalo, o Mauro, e para além de falar de rugby, do encontro que eles tiveram e de todas as disputas e dos campeonatos quando começou o clube, eles trouxeram muito a questão dos valores que a gente leva para a vida através do esporte, como respeito, organização. Então, a possibilidade de levar isso como um fator social é uma oportunidade incrível, não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu fui perceber isso depois, né? Sim. Eu fui perceber isso depois. Quando foi criado o VOR pela primeira vez, nessa época, eu era presidente do clube, né? E confesso a você que a gente não tinha isso. Na verdade, o que a gente tinha era esse elemento transformador através da amizade que existia entre nós, o Lalo e o Mauro. São caras que eu vejo toda semana, até hoje, né? A gente não joga mais junto, mas são os meus grandes amigos da vida, né? Então, estava muito mais focado nessa questão da amizade, uma coisa muito mais para nós do que para a sociedade. Agora, confesso a você que com todo o trabalho que foi desenvolvido pelo VOR e tudo aquilo que esse elemento social proporcionou para a minha vida, não tenho dúvida que essa visão hoje é completamente diferente. Hoje eu acho que o esporte ele é uma ferramenta social poderosíssima, e precisa ser melhor utilizado enquanto ferramenta social, né? Muitas vezes até a influência do futebol, que é um esporte hegemônico no nosso país, e desse super profissionalismo do futebol, o esporte começa muitas vezes a ser levado como simplesmente um meio de vida enquanto ganha-pão, enquanto jeito de você ganhar vida financeiramente. Mas o esporte é a coisa mais fabulosa que eu tive contato no sentido da formação humana, da formação complexa do ser humano nas diversas facetas que a gente tem na vida, né? Então, o esporte é uma coisa que hoje mesmo fora do campo compõe minha vida de maneira muito intensa. Exato, porque você leva isso para além do campo, você tá com aqueles valores presentes na sua vida de uma forma geral. E quando surgiu o VOR, ele já veio com esse nome, Vivendo Rugby. Como que foi esse primeiro momento desse projeto? Já veio com o nome Vivendo Rugby. Fui eu que criei o nome. Achando bom, Mas é porque é o seguinte, eu tive contato tanto com o Ikei quanto com o Gabriel dentro de campo, joguei muito tempo
Gabriel dentro de campo. Eu fui no Campeonato Brasileiro até os 44 anos de idade dentro do campo, né? E quando eu pus esse nome, é porque eu sempre vivi o rugby. E eu sempre tive muita vontade de tentar passar essa maneira de viver o esporte para frente. Então, até certo ponto, foi uma maneira meio egoísta de formar o nome do projeto, mas é isso, porque o rugby é uma coisa para ser vivida, não é uma coisa só para ser jogada. Sim, a Luísa, ele tá muito humilde, né? Talvez, fala para nós um pouco mais, porque você fez muitas coisas fora do campo também, né? Por exemplo, Secretaria de Esportes do Curitiba. Uma coisa grande na sua vida, e esses valores do rugby ajuda você com seu trabalho fora do campo? Isso é interessante. Eu tive essa oportunidade de ser secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude por 4 anos, no mandato do prefeito Gustavo Freire, né? Foi interessante isso, Henrique, porque eu trouxe para a prefeitura uma visão daquilo que eu tinha vivido dentro do esporte. E era dentro do rugby, era até difícil das pessoas falarem o nome do esporte. Sim, eu lembro, eu sei conversar com Ninguém isso. conhecia isso. O pessoal ali ligado à secretaria, acho que foi até dar uma pesquisada na internet para saber do que se tratava, mas eu trouxe tudo para dentro da secretaria. Eu já tinha tido uma vivência como presidente da Associação Brasileira de Rugby, como fundador da Confederação Brasileira de Rugby, a CBRU, né? E eu falava para as pessoas o seguinte: é esse o modelo que eu quero seguir. É o esporte como parte integrante da vida das pessoas, como parte da composição daquilo que é um ser humano, né? Então, e eu levei isso para dentro da prefeitura. Acho que consegui passar bastante coisa. Acho que, inclusive, o pessoal aprendeu a falar rugby direitinho. Não, rugby. Rugby. Né? Mas eu levei para dentro da prefeitura a vivência que eu tinha tido dentro do esporte. Porque o rugby, até por não ser um esporte tão profissionalizado como é o futebol, ou mesmo o basquete, o vôlei no Brasil já tem outro nível de estrutura do que o rugby, né? Quem mergulha dentro da administração esportiva no rugby consegue ter uma visão de todas as etapas de desenvolvimento, né? Desde a criança, de você gerar o interesse nela, né? Tem uma coisa que a Leca uma vez falou que eu acho ótimo, que é o seguinte: quando você vai tratar com uma criança sobre rugby, você tem que explicar tudo, absolutamente tudo. Sim. Né? É uma coisa que às vezes a gente não se toca, mas você imagina indo ensinar um garoto a jogar futebol aqui no Brasil e falando: olha, aquilo é o gol. Você pega, tem que chutar essa bola com o pé e jogar naquele gol, que é aquele lugar que a gente chama de gol. Isso no futebol você não precisa fazer. Não. Mas no rugby você precisa fazer isso aqui no Brasil. Mas faz parte para mim, é muito verdade isso, porque você explica tudo, como tudo regras. Mas rugby tem valores. Esses valores, junto com projetos nós temos agora. Essa coisa você ajuda muito para você fora do campo. Não há. Sim, não tem dúvida. Principalmente porque os valores, eles têm que ser aplicados, eles têm que ser nominados e aplicados. Então, numa das primeiras ações dentro da prefeitura, eu procurei fazer um planejamento estratégico da secretaria, que não existia. Para mim parecia incrível você ter uma organização, né, ali com 300 e tantos funcionários, na época em torno de 70 milhões de orçamento, você não tinha um planejamento estratégico.
né? Então, por que eu estou falando do planejamento? Porque dentro do planejamento é onde você trata dos valores Sim. que você vai aplicar no dia a dia do teu negócio. É viver valores, né? Isso. Não só falo, Então, quando a viver. gente fala, por exemplo, de valores, a gente fala da disciplina como valor. Bom, então você tem que ser uma pessoa disciplinada, você tem que ter horários determinados para a coisa, né? Quando a gente pega e fala, por exemplo, de valores como integridade, isso significa, e isso nós chegamos a pegar uma vez dentro do Curitiba, significa que ninguém vai falsificar documento para participar desse Sim. jogo. Porque senão como é que eu vou falar De integridade. de integridade Sim. se eu admito isso, né? Mas- Então, essas coisas que eu procurei colocar dentro do meu trabalho na prefeitura nortearam a administração do meu período. Uhum. Né? De muita gente, inclusive de oposição, e eu tive uma coisa muito dura, que é perder uma eleição, nós perdemos a reeleição, Uhum. de muita gente que era oposição, eu escutei e falei, olha, posso até não concordar com você, mas você sempre foi justo. Ah, bom, é isso. que eu Faz queria parte da dizer. vida, né? Faz parte da vida. Nós falamos de valores. Leca, o que é valores? Quantos valores nós temos dentro dos seus projetos e valores do rugby? E é importante também trazer um pouco, Leca, dessa visão, né, que o Aloysio falou da formação do VORI, que quando começou foi uma coisa meio que improvisada, então você chegou organizando a casa. Qual foi a necessidade que você encontrou de fazer essa organização e trazer principalmente a questão pedagógica para esse projeto social, para fazer ele acontecer de fato? Bom, acho que quando a gente fala de valores, já começa lá pela minha entrada dentro do rugby, né? Que eu vim por esse esporte, eu sou da área de educação física, sou ex-atleta de basquete, nadei muitos anos. E de rugby? Jogou rugby? Então, e aí, depois dos 30 anos, eu me aproximei do rugby. Olha só. E uma diferença que eu senti, assim, na primeira vista, é que, ao contrário dos outros esportes, existe um acolhimento. Né? Então, quando alguém se aproxima do rugby, ele é acolhido. E Isso como faz- você se aproximou, já que você tá... A história é meio longa, eu vou abreviar aqui. Eu fiz o concurso da prefeitura e passei na primeira fase. E na segunda fase do concurso, desse concurso, a gente precisava apresentar para uma banca uma atividade esportiva que estivesse dentro da realidade das escolas, que envolvesse bastante crianças, materiais que fossem possíveis e tudo. Aí eu pensei, bom, eu vim do basquete, eu sou na época eu estava na natação, mas eu queria fazer uma apresentação para a bancada que se não chamasse a atenção pelo meu desempenho, pelo menos pelo conteúdo inovador. Né? E aí eu tinha na academia que eu era gerente, eu tinha uns alunos que eram do rugby. Aí falaram, professora, por que não vai lá para o rugby? E eu falei, nossa, eu achei até estranho, porque eu sou do mundo esportivo e também não conhecia o esporte. Olha só. Né? Aí eu fui na época eles treinavam lá nas agrárias, e eu me lembro até hoje, eu cheguei lá, estava começando também o time feminino. E quem estava dando os treinos naquela época era o Lalo. Né? E eu cheguei, conversei com o Lalo, expliquei meu propósito ali, o que eu queria. Ele falou, não, fica à vontade e tal. Daí eu peguei minha prancheta, né? Sentei ali toda bonitinha e fiquei vendo aquela movimentação, aqueles homens correndo para um lado para o outro, chutando bola, taqueando as meninas. Eu falei, nossa, me senti ignorante naquele momento, porque eu falei, poxa, eu sou do mundo esportivo, eu olho para isso aqui e não estou entendendo. Mas eu fiquei ali fingindo costume, né? E fiquei olhando. Aí no final do treino, o Lalo falou, olha, professora, se você quiser realmente entender, seria bom você praticar, venha fazer um dia. Aí eu mais por vergonha de dizer não do que até por iniciativa, falei, tá bom, o próximo treino eu venho. Aí foi assim, no próximo treino eu fui, apesar da minha idade, eu já estava mais de 30 anos, as meninas eram bem mais novas do que eu, e houve toda aquela festa de ter mais alguém vindo, eram meia dúzia de meninas ali. E eu percebi que o treino era muito ok dentro do rugby, mas não tinha um alongamento, não tinha depois uma sequência assim, né? E eu, como era preparadora física, aquilo, falei, poxa vida. Aí me ofereci, falei, no próximo treino eu posso dar um aquecimento, né? Cara dura, né? Não, nossa, que bom e tal. E aí eu comecei a treinar com as meninas, eu dava o alongamento, depois eu dava o relaxamento depois do jogo, e comecei a me entender um pouco
dentro desse Se esporte. enturmar com eles. Isso. Eu sempre brinco, que aliás é uma verdade, eu joguei menos do que eu gostaria, mas mais do que eu merecia. Porque eu já comecei tarde, então, e é um esporte de muita energia, de muita corrida, de muito raciocínio. E a parte legal do rugby é que mesmo você tendo alguma deficiência ou de velocidade ou de força, você consegue se encaixar. Porque sempre vai ter uma função que você consiga exercer e consiga somar. E isso me atraiu. Ou Poxa, seja, bacana isso. independentemente se você é baixo, alto, Exato. tem ou não sobrepeso, independentemente disso, o rugby tem espaço para você. E eu fiquei encantada com isso, porque eu sou especialista em métodos e técnicas de ensino. Sempre trabalhei com criança e a área que eu gosto é a área ali do começo, do desenvolvimento, do lúdico, do aprendizado. A parte do treinamento e alto rendimento, eu já fui atleta, mas não é aquilo que me atrai, sabe? Então, no 0 minuto eu olhei e falei, isso aqui seria muito legal para criança. É divertido demais. Eu saí de lá. Sabe, são momentos que você está treinando, você não pensa em outra coisa, a não ser na atividade, você em ajudar o teu amigo, a tua amiga, e dar um apoio, em ser útil. Então você esquece o mundo exterior, você fica focado ali e aquilo é muito bom. Enfim. Ou seja, uniu a sua paixão com o método de ensino, quando você viu o esporte, teve a oportunidade de praticar, já imaginou o quão aquilo seria interessante para a criança. Então, desde lá do início de quando você conheceu, já havia aí uma pulguinha atrás da orelha pensando, cara, isso aqui é legal para desenvolvimento infantil e para ajudar nesse processo. Exatamente. E aí foi passando o tempo e começou essa movimentação do VOR dentro do Curitiba, que também estava uma coisa ainda que estava nascendo. E tinha os filhos dos jogadores, sempre iam nos treinos também de sábado, tinha aquela criançadinha que eu gostava, levei meu filho também, na época era pequeno, nos treinos, e eu gostava. Só que eu me sentia, em termos de conhecimento de rugby, porque também existe toda uma cultura, não é só você saber, existe toda uma cultura por trás disso, a questão de você praticar os valores e aplicar os valores, e é um esporte com muitos detalhes, né? Uhum. Mas eu comecei a escrever, a rabiscar alguma coisa, como é que eu ensinaria uma criança? Porque eu via os jogadores que davam os treinos para as crianças, treinos ótimos de rugby. Então, e cada um dava do seu jeito. Então, por exemplo, se o Ikei estava dando treino para a criançada, era um treino daquele jeito. Bons treinos. A outra semana era o Gabriel, também era um bom treino, mas era de outra maneira. Não existia assim um alinhamento. Uma metodologia método, exato. que pudesse E aí funcionar de fato para a criança. Foi aí que eu comecei a achar que eu poderia ser útil nessa organização metodológica. E quando eu fui chamar, aí o VOR estava acontecendo, tínhamos jogadores também que faziam educação física, alguns formados que davam os treinos para as crianças. Aí teve um horário separado também para as crianças, dias separados, foi tudo organizado. Mas eu olhava, e na época eu trabalhava em academia, estava numa outra rotina de vida, mas eu gostava de chegar antes e ficar vendo as crianças, era uma coisa que me atraía. Mas me chamava a atenção essa falta de alinhamento. Um bom trabalho feito, mas sem um alinhamento. Eu fui conversar na época com o Aloysio, que era o presidente do clube, e também, como o feminino estava começando, então existia todo um alinhamento ali por dentro, porque não tinha também um plano específico para o feminino, as meninas formou-se um time, mas também um pouco sem planejamento lá no começo. Então, eu sempre fui muito de querer entender. Uhum. Então, eu comecei a, digamos assim, incomodar o presidente do clube. Falei, quem é a pessoa aqui que resolve? É o presidente. Ele vai resolver. Vamos lá. Falar com o senhor. E na época a gente estava treinando, os meninos chegavam para treinar e as meninas estavam treinando, tinha que ir lá para trás para treinar em outro lugar. Eu falei, mas como é que é o horário do time feminino? Aí ele me olhou e falou, nós não temos um time feminino. Olha só, peraí, então só já eram casados. Então, toda uma história de amor que também nesse momento, né, Senhor! Eu acho que com ódio, né? Olha só, que Mas legal. hoje eu entendo aquela fala, porque o Aloysio foi muito sempre de organizar e de fazer planos, e, sabe? Então, quando começa a surgir alguma coisa que não está acompanhando, existe uma coisa que está ali, mas não tem um plano para aquilo. E aí ele, nisso,
Ele ficou meio assim e tal, mas aí, compensação, no final do treino, ele chamou todos os meninos e as meninas falaram, olha, a partir de agora as meninas treinam tal horário, quando elas chegarem aqui, vocês não vêm, porque os meninos queriam chutar, e a gente atrapalhava o treino deles, de certa forma. Porque eles chegavam antes do treino, mas eles pegavam a bola e queriam treinar chute, que era o momento que eles tinham. Só que nós, meninas, estávamos ali também querendo treinar. Então, o que acontecia? Faltava uma comunicação, Claro, né? E claro. daí foi existindo esse alinhamento ali. Mas, enfim, a pergunta do EQ sobre os valores. Ali eu já percebi os valores também. Porque apesar de existir diferenças de pensamento, diferenças de planos, existia muito respeito em querer que as coisas acontecessem. E esse respeito que foi movendo que nós chegamos hoje onde a gente está. Porque o Aloysio falou que no começo eles começaram com o VOR sem muito plano social, mas pensando em a questão certo de financiamento para poder proporcionar que os jogadores que estavam ali conseguissem seguir jogando e tudo mais. Mas eu já vejo isso como um ponto positivo, porque hoje em dia nós temos muitos projetos sociais que começam com muito foco social e quando a gente vê, eles se perdem no meio do caminho. E daí conseguem patrocínio e conseguem apoios, a coisa começa a se perder no meio do caminho. Às vezes o social fica lá para baixo. Sim. E com a gente foi o contrário. Então, realmente, a iniciativa teve a oportunidade, que era o investimento. Não temos um projeto, vamos escrever. Mas foi escrito um projeto, se você ler, muito bem embasado, muito bem feito. E aí, só que, como era um grupo de amigos e voluntários, eles não tinham braço para... E acho que eu fui meio que esse braço. Que entrou e falou, não, dá para fazer. Aí o Aloysio me chamou e pediu que eu ficasse observando, então, o que estava sendo feito, a questão dos horários, até o próprio trabalho dos meninos e tudo. Eu fiz um dossiê, um levantamento dentro do que eu entendia e passei para ele. E a partir dali ele fez umas tomadas de decisões que foi direcionando para... Esse VOR comecei. Sim. Comecei esse... que legal isso, né? Porque também uma história fundamental para nós, o VOR... Eu chego com Curitiba, primeira coisa, eu vi as camisetas brancas com VOR escrito grande, ninguém sabe o que VOR. E depois, nossa, projeto social. Chega aqui, eu não sabia o que é projeto social, né? E depois, aprender mais com isso, trabalho um pouco junto com o Leca também. E eu lembro, nós fica escritório no caso do Lalo, né? Uma trocas muito boas. Quem é primeira professoras trabalho? Então, os primeiros professores do VOR foram o pessoal que vieram, alguns de São Paulo, a maioria, né? Que foi o Betinho, o Carlão, o Léo, que era o primeiro coordenador. Aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer uma organização, que daí precisou de mais professores, e eu cheguei e falei, precisamos ser professoras mulheres também. E na época, as mulheres ainda estavam, o time era muito novo, então... E aí a parceria com a universidade na época ajudou bastante, porque esses atletas, eles foram para estudar. Então, hoje nós temos professores de educação física, nós temos advogado, nós temos... Então, o quanto é importante essa parceria com o educacional, porque daí realmente sim é um projeto educacional. Você oportuniza com que haja um desenvolvimento esportivo e humano dentro da parte da educação, da formação global, digamos assim, né, desses jovens. E aonde vocês treinam? No campo? Você sempre, criança, sempre vem para o campo treinar para lá? Ou vocês vêm para escolas? Das duas ou formas. Praças? Ou... A primeira grande alavancada do VOR foi a parceria com a Secretaria de Educação de Curitiba. Né? Então, foi ali que a gente fez uma parceria com as escolas e nós conseguimos o transporte. Então, nós temos, no começo eram 4 escolas que o ônibus passava nas escolas e levavam para o campo. E, em contrapartida, a gente também ia para as escolas. Né? Então, era das duas maneiras. Hoje em dia nós temos... Hoje em dia nós temos as crianças que indo para o campo, mas nós também temos a equipe que é dividida que vai para as escolas também. Isso tem relação direta com uma pergunta que eu tinha pensado também em fazer para você, que é quais foram os primeiros desafios enfrentados pelo projeto e como que esses desafios foram superados. E aí você trouxe, né, a questão do apoio educacional, que imagino que tenha sido desafiador no primeiro momento, encontrar professor, uma equipe que possa nos trazer o suporte, o desafio do transporte, né, que também... A parceria com a secretaria foi fundamental. Algum outro desafio específico que marcou a história de construção do projeto? Acho que essa coisa da falta do conhecimento do rugby
como o Eke falou, não sabia nem falar a palavra, né? Ela trazia muito preconceito para dentro do nosso esporte. A gente era visto como um esporte violento, um esporte que sangra, um esporte como se os outros esportes não fizessem isso, né? Então, eu acho que a minha contribuição também foi fazer, a gente, quando ia nas escolas, a nossa abordagem sempre foi em o que o rugby pode contribuir com a escola. O que o rugby pode contribuir na formação dessas crianças? Porque se você chega na escola pedindo, eu quero um campo, eu quero isso, eles vão olhar, calma, um esporte que nem é conhecido, né? Então você chega, primeiro convencimento que você tem que fazer é mostrar o quanto que aquele esporte vai somar no desenvolvimento daquelas crianças. E no que você pode ajudar. E foi aí que a minha entrada dentro do board, digamos assim, deu um diferencial, porque eu sabia a linguagem das escolas, eu era das escolas, né? Então a gente não levava, foi até uma briga meio que interna. A gente não chegava para o diretor da escola dizendo, olha, o rugby é assim, o rugby é assim, nasceu na Inglaterra, a bola é oval, tem os valores, blá, blá, blá. Eu chegava tendo, lógico, os valores sempre em primeiro lugar, né? Falando sempre dos valores, mas mostrando aonde que o rugby podia ajudar também na missão deles educacional. Eu só aproveitando esse gancho, né? Porque eu algumas vezes também fui nas escolas apresentar o rugby. E esses tempos atrás que eu descobri um menino nosso que se formou recente, que a nossa fala no dia na escola, mostrando os valores, mostrando para onde que se poderia, o esporte poderia levar a vida dele, que ele falou, legal, eu acho que eu vou nessa bola oval aqui, vou ver. E então ele fez toda a parte do VOR, fez toda a parte juvenil, foi para adulto, fez a faculdade, se formou agora recente. Então isso eu acho que é muito grandioso, né? Acho que para vocês que começaram o projeto, até de forma, vamos começar, mas hoje já fazendo todo um ciclo completo, uma criança ali na escola, sem ter muito o que fazer, né, no contraturno escolar, né? Então hoje em dia você já tem uma pessoa formada e podendo repassar todos esses valores e passar conhecimento. É verdade, né? É verdade. Eu vou falar agora. O que eu entendi com VOR, o meu orgulho com VOR, não é prêmios nós ganhamos, mas e vida nós trocamos. E nós podemos falar, bom, tudo sucesso, pessoas passam universidade, esse tipo de coisas. Mas tudo crianças, nós fica nossa mão dentro no VOR, nós troca essa vida. Eu acho que tem nenhum menino ou menina entre para lá e sai pior pessoa. Todo mundo sai para lá bem melhor pessoa. Que não se tornam jogadores de ponta de alguma forma, eles saem transformados também. Porque o caráter ele é moldado ali dentro, né? Então nós temos casos de sucesso, muito sucesso de jogadores que mal conheciam ali o próprio Paraná, não tinham viajado. Depois eu vou contar o caso de Florianópolis. A gente estava uma vez indo para Florianópolis, cortando aqui, todo mundo no ônibus, aquela festa, aqueles juvenis brincando, não sei o quê. E daí quando passou ali na beira-mar, um dos meninos estava ali brincando, mas ele ficou olhando para a janela e parou de interagir ali dentro. E o pessoal brincando, quando chegou a vez dele, acho que era ele não sabia o que estavam falando. Daí alguém falou, poxa, parece que nunca viu o mar. Ele olhou e falou, não, eu nunca vi. Uau. A gente troca vidas, né? Você entende? Porque nós sempre falamos isso, você então, troca vidas. A gente pensa que é pouco, que é pequeno, mas muda de uma forma que faz a pessoa ampliar os seus horizontes, né? Eu já fui chamada em reunião de escola, que às vezes o pai e a mãe não podiam, e para suspender algum aluno. Então eles diziam, olha, ele está suspenso aqui da escola, eu dizia perfeitamente, está suspenso também do BOR. E uma dessas alunas, eu não vou citar o nome, se bem que ela não se importaria, porque a gente sempre brinca. E eu fui lá e eles, olha, ela está suspensa daqui. Eu cheguei para ela depois dessa reunião e falei, olha, você não pode também ir para o projeto. Pô, mas eu não pode, porque você não pode ser uma coisa no rugby e outra coisa fora dele. Se dentro do rugby você respeita os seus companheiros, você tem disciplina. Então aqui na escola é a mesma coisa. E aí essa que mudou a chave. Ela fala até hoje em dia é uma pessoa formada, está trabalhando com rugby, está dando cursos, é educadora do World Rugby. Mas, sabe, dentro desse, se a gente desistisse por conta disso, olha, foi chamado na escola, eu vou lá, você está fora. Não, é isso que a gente quer esse pessoal, a gente quer moldar esses caráteres, né?
E para a gente trazer, antes da gente sair para um breakzinho, para a gente trazer um pouco para quem está ouvindo esse podcast e muitas vezes não conhece tanto do esporte e pensa em, de repente, levar o primo, a prima, o filho, ou até mesmo ir como a própria pessoa querer ir até o campo para treinar, para conhecer. O que que você pode trazer para essa pessoa para entender da formação educacional, como você fala nas escolas, como vocês falam na escola? O que que você poderia falar para essa pessoa que está ouvindo agora o podcast? Ela quer entender, mas afinal de contas, como que ajuda na formação educacional? Como assim é um esporte que vai contribuir? De que forma? Olha, o que eu tenho para dizer para essa pessoa é só venha. Vem Uhum. e vem entender, porque às vezes a gente fala sem um conhecimento ali, né, do viver a cores. Eu estava num jogo uma vez, assistindo lá um jogo do juvenil, e tava uma família foi assistir pela primeira vez. E a mãe do menino, que não sabia o que era o rugby, não tinha nem noção, nem visto, ela chegou, ela me olhou e falou: professora, não tem falta nisso aí, não? Derrubaram meu filho, olha lá, ó. Falei: não, calma, tá cheio de regra e tudo mais. Aí a gente começou a conversar. Hoje em dia, acho que aqui a maioria de nós cresceu brincando na rua, certo? A gente brincava na rua de pique-esconde, ficava de mal, ficava de bem, e ali a gente já ia, né, mudando. Hoje em dia, as crianças, independente da classe social, elas ficam dentro de um quarto, muitas vezes atrás de uma tela. Então elas não têm a rua mais, porque Sim, não pode. Isso independente da classe social. E quando elas vão para um campo de rugby, uma quadra de basquete, um campo de futebol, mas principalmente o campo de rugby, ali é a rua deles. É onde eles vão interagir com outras pessoas da idade e vão ali, vão se frustrar e vão ter sucesso e vão aprender que a vida é desse jeito. Então, a partir disso já começa ali a gente quando a gente fala dos valores, né? Então, para quem está ouvindo, eu desafio que venha um dia no treino, conversa Só com bem, né? vocês, só Esse é o vem, primeiro pedaço mais difícil. só vem. Mesmo daí é a faca da minha, né? Esse difícil só chega. Eu Mas fui precisa chegar. de idade, eu fui já com lesões de esportes anteriores e ainda assim consegui jogar 4 anos, me divertir, fui campeã paranaense, viajei, conheci amigos em São Paulo, amigos que eu tenho até hoje, né? E por isso que mesmo depois que eu sempre soube que eu não poderia ser um atleta de ponta, até por conta da realidade, mas eu procurei uma maneira de ajudar o rugby de alguma forma. Eu acho que eu consegui êxito em grande parte. Então, para quem está ouvindo, não tem conhecimento, vem conhecer, vendo o que pode ajudar. Sempre tem alguma coisa que você Uhum. pode se encaixar. estamos de volta aqui no nosso TryCast, o segundo episódio. E lembrando sempre, né, gente, sem os nossos apoiadores, esse sonho de compartilhar, de criar mais um canal para falar de rugby não seria possível. Obrigada aos nossos parceiros, a Faculdade Inspirar. A gente está aqui no estúdio da Faculdade Inspirar, esse estúdio com uma super infraestrutura. Também temos o apoio do Rugby Hooker, essa loja de equipamentos e uniformes. A gente tem 10% de desconto para os nossos ouvintes. Então, com o cupom Curitiba Rugby 10, você pode conferir lá as suas peças com esse desconto especial. E também na Raposa Outlet, 20% de desconto em todas as chuteiras com o cupom Curitiba Rugby 20. E trazendo esse mote dos apoiadores, isso é legal de falar também, porque vai na direção de quando a gente busca desenvolver, por exemplo, um projeto social. Ter o apoio da iniciativa privada é algo fundamental para fazer um projeto acontecer, né? Então, a gente também deve lembrar disso como algo que faz parte da história de todo o projeto, né? Tem um pouco disso também, Leca, nessa trajetória do VOR e de todos os outros projetos que o rugby, que o clube, o Curitiba Rugby, desenvolveu ao longo da sua história. Ai, com certeza, é fundamental, porque toda boa ideia, ela precisa de recursos para ser executada, né? E nós temos dentro do nosso clube muitos voluntários, sempre trabalham com muito afinco ali, mas quando a gente quer um trabalho de continuidade, a gente precisa de profissionais. E para manter esses profissionais, treinar esses profissionais, a gente precisa de recursos. Então é muito importante os apoiadores e os patrocínios para que a gente possa executar isso. Fala como é cursos e projetos em clube. A Luísa, fala para nós o que você construiu esse grupo junto, esse clube com projeto, com apoios, com tudo junto. Bom, aí tenho que contar uma história de 2010, né? Em 2009 eu passei o ano na Confederação Brasileira, né? Montando a Confederação Brasileira.
No começo de 2010, é, aí eu estava retornando já para o clube. Eu e a Leca, nós tínhamos a notícia da nossa filha, da Manu, né? E aí viabilizava de eu seguir dentro, junto com a Confederação Brasileira. E aí nessa volta, eu me juntei com o pessoal que estava tocando o clube na época, o Edgar, Renato, Maurinho sempre envolvido, o Álvaro sempre envolvido, o Álvaro Valde, enfim, a turma toda, fiz uma proposta da gente fazer o primeiro planejamento estratégico do clube, né? Que era justamente pensando nisso, né? A gente tem uma série de ideias, o rugby tudo indicava que ia ter um crescimento, como de fato teve, bastante grande, né, com o advento da indicação do rugby como esporte olímpico, né? Isso foi em 2009. Então, 2009 foi quando foi anunciado que em 2016, Sim. né, o rugby estaria 2014. O 2014. rugby estaria nas Olimpíadas, né? 16. Então foi em 2009 que teve essa notícia, né? E aí nós pegamos um final de semana no Clube Italia, juntamos todo mundo. Nós estávamos, eu acho que umas 10 pessoas ali, do pessoal mais velho, justamente para a gente pensar como que faz para levar a sério essa brincadeira, né? Porque o VOR já era uma realidade, nessa altura a gente já tinha a indicação da Secretaria Municipal de Educação do apoio que viria na sequência, né, para 2010. Então a gente precisava, a partir daí, criar uma estrutura que fosse autossustentável, que tivesse essa possibilidade de sustentação financeira, né, para poder dar cabo às necessidades. O VOR já estava melhor estruturado, já estava andando, já tinha apoio da prefeitura. Bom, como que fazemos? E como fazer isso de maneira que juntasse com as pretensões esportivas do clube, né? E nós saímos dali com um planejamento para os próximos 4 anos, né? E o sucesso desse planejamento é uma das coisas que eu mais me orgulho dentro dos trabalhos que eu ajudei a desenvolver dentro do esporte, porque todas as pessoas compraram a ideia nessa época. O Gabriel era nosso atleta, tal, participou do Quanto do tempo início. atrás? Isso foi 2000. Hoje, presidente, há 40 anos atrás. Tanto, não tanto. Mas, Aloysio, muito legal você trazer com orgulho, né, esse planejamento estratégico e falar de algo que é super importante até mesmo para ser de referência para outros times, para outros esportes que queiram incluir o fator social como algo relevante na sua trajetória, essa união do interesse do clube junto ao interesse do social, porque no primeiro momento podia parecer que o VOR e o Curitiba Rugby são coisas separadas. É claro, o projeto hoje ele caminha com as próprias pernas, mas como que essa organização, né? Qual que foi a sacada dessa organização estratégica? Olha, eu acho que tem um lado de sacada, mas eu acho que tem mais uma coisa que a história ensinou a gente. Eu acho que a sacada é a gente perceber que a sociedade brasileira ela que financia o esporte no Brasil. Então isso é uma coisa que todo mundo precisa deixar claro, né? Verdade. 97% daquilo que é aplicado nos esportes, excetuando o mundo do futebol, vem de dinheiro governamental. Sim. Através das leis de incentivo, através das bolsas, através das diversas políticas
sociais que vêm do sistema de educação e do sistema esportivo, né? Então, isso é uma coisa que precisa deixar claro. E a sociedade brasileira, me parece, ter muito mais disposição de financiar o esporte social do que o esporte de alto desempenho. E isso me parece lógico também, Sim. né? O que é mais importante? A gente formar um jogador para a seleção brasileira de rugby ou a gente formar um jogador na faculdade Inspirar? Peça para o povo brasileiro, para o brasileiro geral, para responder essa pergunta. Me parece óbvia a resposta. Então, se por um lado, eu acho que a grande sacada que a gente teve dentro do clube foi ver que o nosso desempenho esportivo dependia do nosso desempenho social, do nosso desempenho enquanto ferramenta social, né? Hoje, quando eu vou ver um jogo do Curitiba Rugby e vejo o Mussum como o capitão da equipe, justifica tudo. Porque o Mussum é um cara emblemático para a gente. Ele foi o primeiro garoto que a gente viu no primeiro festival organizado do VOR que a gente fez, que eu cheguei para a Leca e falei, quem que é aquele menino ali? Esse é o Mussum, eles chamam ele de Mussum. Todo mundo tem apelido. Ninguém sabe. Lucas Miller. Lucas Mineiro. Mas todo mundo tem um apelido fica, né? Mas tem... E aí eu, na hora, me juntei com mais 3 ou 4 amigos, o seguinte, vamos pagar a passagem de ônibus para esse menino vir treinar com a gente? Os caras, vamos, então tá, fala para ele, chama ele lá. Aí, durante o festival, a Leca chamou e falou, não, assim, você quer vir treinar com a gente? Ele falou, quero. Então tá, a gente paga a passagem de ônibus para você, você vem? Venho. Então ele foi o primeiro cara a ser chamado para treinar junto com a equipe, que saiu do projeto social e veio jogar com a equipe. Então acho que se tem uma sacada, foi a gente sacar que o nosso desempenho esportivo dependia do nosso desempenho social. Sim. Isso. Esse é muito importante, né? E é engraçado que eu tô aqui para apresentar o podcast, para conduzir um pouco a conversa, não tenho tanta relação quanto vocês, e tô emocionada de ouvir isso, sabe? Porque realmente é algo que transforma vidas, né? Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o Mussum e ele falou sobre isso, que como capitão ele é muito grato ao esporte, a tudo que aconteceu, porque isso de fato levou ele adiante num lugar que nem ele imaginava, e hoje ele como capitão, e tantas outras histórias de sucesso que existem também, além da dele. Vocês podem compartilhar outras aqui com a gente também? Sim, uma coisa com o VOR, eu só cheguei aqui em 2012, né? 2013, peguei o time do Paraná, basicamente Curitiba Rugby. Eu acho que tem 2 pessoas do Londrina, Guarapuava, tem 2 para lá, e resto tudo jogadores do VOR, né? Nós chega para lá, lembra nós jogamos no Johnson, campo deles no São Paulo, ou Jacareí, um lugar para lá. Eles resto no times rindo para nós. Quem é essa pessoa chega aqui, né? E esse época como Halt, Alberto, Cecil, todo mundo 17 anos. Pequenininhos, né? Mas já tem uma time para 17 e 19. Só quem joga 17 joga 19 também. Nós tem 2 jogos. Eles ganharam todos os jogos 17, eu acho no jogo final, sub-17. Mas eles acabou o jogo 17. Eles saem no campo e eles voltam. Correr de novo. Vão ao jogo de novo. Mas na noite eles estão mortos, né? Mas até agora, esse é um orgulho. Nós vamos para lá com camisas do VOR. Mas uma coisa, nós não falamos ainda. VOR ganhar um prêmio. Não sei quem quer falar com isso, mas tem uma coisa, eu acho, não é pequena, né? Eu acho que sobre o prêmio a Leca tem que falar, mas eu acho que é importante complementar sobre essa questão do planejamento estratégico, porque quando a gente cria o planejamento estratégico, a gente tem bem claro no final do planejamento que o VOR teria que se transformar na grande referência de esporte social na nossa modalidade.
Mas nós planejamos uma coisa que o EK fez parte também, integrante da história. Nós planejamos exatamente o ano que nós íamos ser campeão brasileiro. Nós saímos de uma reunião em 2010, falando em 2014 nós vamos ser campeão brasileiro, em 2015 nós vamos ser campeão brasileiro feminino. Né? As meninas não cumpriram, porque elas anteciparam e foram campeãs também em 2014. Olha só. Mas quase, né? Obedeceu. Quase. Fica quase. Mas nós saímos de lá exatamente com a data que a gente ia ter o resultado esportivo advindo de toda a estrutura social que a gente estava montando. Isso que eu ia perguntar, se você citar esse resultado de serem campeões do Campeonato Brasileiro, se isso tem a ver também com o desenvolvimento do projeto social. Total. Olha só. A coisa, a partir do planejamento estratégico, nós tivemos um crescimento muito grande, né, e esportivamente a gente recebeu todo o resultado disso. Né? Então, aquilo que a gente planejou e colocou que deveria ser o resultado através do trabalho social, realmente aconteceu dentro do trabalho esportivo. Né? Mas é o seguinte, aí a parte social mesmo, a parte educacional, a gente teve a inteligência e teve a sorte de ter a Aleca com a gente para poder fazer isso, que foi realmente separar o que era esporte educacional do que era esporte de rendimento. Né? Então, a gente, dentro do clube, lá para as tantas, o EK teve um período que até batia um pouco a cabeça com isso, mas essa questão da gente conseguir separar uma coisa da outra, né, eu acho que a Leca vai conseguir falar bem melhor do que eu sobre isso, é o que possibilitou tanto a gente ser campeão brasileiro de rugby, como a gente ser reconhecido enquanto projeto social. E a gente quer saber um pouquinho dessa história, então, Leca. Eu acho assim, quando eu falo, né, que a soma que eu trouxe para o VOR foi a questão da metodologia, esse entendimento, mas não daria certo se eu não tivesse dentro do Curitiba Rugby todo o apoio que eu tive do lado da gestão naquela época. Os veteranos, muito dispostos a fazer dar certo. Muitas vezes eles não entendiam, eu vinha com as ideias que para eles eram meio... Não entendiam as minhas ideias ali, mas eles acreditaram. Não, então deixa a Leca trabalhar ali. Aí tinha a parte de treinamento para cá, a parte educacional, tudo muito setorizado, cada um no seu departamento. Eu interagia muito com o EK, porque eu sempre admirei muito o trabalho do EK, porque além da técnica, além de todo o conhecimento que ele tem, essa coisa de agregar também, de unir os jogadores e de proporcionar um ambiente que todo mundo ali tem orgulho de estar dentro, é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Só que às vezes a gente tinha que estar sempre se alinhando, porque a criança que acabou de sair de um projeto, ela vai para um treinamento, esse acolhimento tem que ser um pouco diferente, sabe? Para poder não espantar, digamos assim, não gerar algum trauma, alguma coisa. Então a gente conversava muito, eu e o EK sempre muito brincalhão, e essa questão dos apelidos dentro do rugby, que é uma coisa muito comum, tinha criança que até perguntava, qual vai ser meu apelido? Eu falei, calma, você tem que... Senão ganhamos. Antes de chegar Primeiro empolgada, A gente tem que te conhecer, a gente tem que saber, porque tem criança que gosta de apelido, e a que não gosta, mas... Enfim, então essa questão desse trabalho conjunto, que nenhum trabalho ele dá certo se ele não tiver uma organização. E aí entra a parte organizacional do Luísio, sempre cuidando para que as coisas, quando estava saindo um pouco da trajetória, puxa para cá de novo. Mas sobre o prêmio, né? A gente nunca trabalhou dentro do WOR, dentro do Curitiba, pensando nesse prêmio. A gente nunca nem imaginou e nem sonhou com isso. A gente fez um trabalho que a gente acreditava que era um trabalho bacana, um trabalho que a gente queria pra gente, né? Eu lembro até hoje, estava um dia, era uma quinta-feira, estava chovendo muito em Curitiba, um frio, muito frio, e estava tendo as aulas do VOR de contraturno escolar, então é das 2 até as 4h30, 5h. As crianças chegam, fazem a sua atividade, lancham, né? Na época alguns tomavam banho e tal, faziam as suas lições de casa e iam para casa. E nesse dia estava um frio muito
muito intenso e uma chuva, aquela chuva chata. A gente até pensou, vamos fazer o treino, não vamos fazer o treino. Nisso chegou o ônibus e a criançada Empolgadaça, né? empolgadaça e tudo. E vamos treinar. Então vamos, nem falando com os professores, nem que a gente faça um treino mais curto, uma coisa mais aquecida, mais movimentada, mas tudo bem. Só que nesse dia a gente estava recebendo a visita de uma pessoa de fora, que a gente nem sabia que estava por ali. Aí chegou, se aproximou, perguntou o que está acontecendo. Não, está tendo tal projeto. Foi só isso. Mas enfim, e depois quando veio a notícia, o e-mail dizendo que a gente tinha recebido um prêmio, porque a gente foi indicado, na verdade, pela Confederação Brasileira de Rugby, por uma outra categoria, para concorrer com o prêmio Desenvolvimento, não para concorrer com o espírito do rugby, que é o troféu que a gente tem. Só que daí, isso eu soube lá em Londres, quando a pessoa que me recepcionou confidenciou para a gente. Olha só. Só que daí eles olharam uma mesa lá, um colegiado, né, cheio de gringos em volta, pessoal do rugby, olharam lá nosso projeto, acharam muito legal e tudo, mas disseram, não, mas esse aqui não está na categoria correta. Só que deixaram do lado e seguiram ali com a seleção do desenvolvimento. Quando eles foram depois fazer a seleção das indicados para o espírito do rugby, também tem indicação do mundo todo, eles começaram a ver ali os projetos, eles lembraram do projeto que eles tinham analisado anteriormente, que não era daquela categoria. E aí trouxeram o VOR para a mesa. E aí colocaram o VOR ali para ser analisado junto com o espírito com essa categoria. E nós levamos. Então, foi uma coisa que era para acontecer, né? Quando eu estava lá em Londres, eu ficava olhando assim, a gente no meio sabe, o que eu estou fazendo aqui? Mas é tudo a soma de um trabalho que foi feito com muita vontade de dar certo, com muito respeito. O maior troféu que eu tenho hoje em dia, que eu acho, que nós temos, é olhar para dentro do lado do VOR e você ver dando... A nossa coordenadora foi jogadora do juvenil, fez faculdade também, aí foi minha estagiária, aí depois professora... Aí quando eu saí em 2019, teve aquela pandemia, e agora retomamos em 2022 com a gestão do Gabriel, e a Brenda, né? Tá, um beijo, Brenda, acho que se ela me ouvir, mandar um beijo pra ela. Ela agora é a nossa coordenadora, tá indo muito bem. E ela veio do VOR também. Veio do VOR também. Que legal isso, né? Os professores do VOR, se você for lá, grande parte deles eram crianças que estavam um dia na carteira. A gente foi lá com uma bola esquisita, oval, convidar eles para uma atividade. Eles acreditaram, foram, e hoje em dia estão lá dando aula também, são jogadores, já participaram de torneios, conheceram. Então, esse é o nosso maior troféu, sabe? Sim. E agora a gente faz 10 anos de Spirit of the Rugby, né? A gente faz 10 anos agora. Em 2025? Ou em 2024? Não, agora. Dia 14 de novembro foi quando eu e a Luísa estivemos em Londres recebendo. Gente, o prêmio foi em 2014. Isso. O projeto nasce em 2008. 2007, 2008 é parceria com a secretaria. Não, secretaria, a parceria de 2009 para 2010. Foi quando os primeiros ônibus são em 2010. Então o projeto nasce de 2007 para 2008. Assim. Então, quando você veja, em 2014 eu estava lá sentada na primeira fila de um anfiteatro, ao nosso lado estava o primeiro-ministro da Geórgia. 4 anos depois, né? 4, 5 anos depois do projeto, você já estão sendo reconhecidos como um projeto de grande relevância quando a gente fala mundialmente. de rugby, esse negócio dessa questão do espírito do rugby, ele é muito valorizado no mundo inteiro. No dia seguinte da premiação, a gente estava no café da manhã, onde a gente passava, o pessoal falou, meu lixo. Todo mundo sabia quem era a gente naquele dia, porque era um troféu que realmente ele é diferenciado, né? Então, eu tenho muito orgulho por essa trajetória conjunta que a gente teve, né, que é muito legal. Eu tenho a honra de ter ido lá, recebido, o troféu está na minha casa, quando eu empresto ele para algumas aparições, mas está lá, mas ele é nosso, ele é do Curitiba Rugby, ele é de um bando digamos assim, de loucos, de certa forma, que lá atrás a gente, sabe, começou um trabalho sem pretensão de tudo isso que aconteceu, mas a seriedade com que foi feita, as parcerias com que a gente foi firmando nesse ao longo do caminho, por isso que é muito importante que você perguntou das parcerias, né? Sim. Tá sempre do lado de gente bons parceiros, isso é uma coisa que impulsionou muito a gente. Então, só aproveitando, né, o Aloysio, quando eu fui candidato e fui presidente, o Aloysio acabou dando uma aula o que eu estava me enfiando, que eu não sabia,
E hoje, né, que eu vou na SMELG, na Secretaria, na Paraná Esporte, na Secretaria de Cultura, é muito importante o pessoal sempre lembrar do projeto. Falei, não, vocês são do VOR. Ah, você é do projeto do VOR, eu conheço o projeto do VOR. Então, você fazer essa base com a cidade, com Essa contribuição, né? fundamental, então tudo isso é muito importante, que foge, né, então, ali do campo e você tem toda uma estrutura fora, né, para tá junto com vocês, né? E sem a pretensão, a gente acabou mudando uma cultura. Porque antes eu chegava na escola com a minha equipe, ali uma bola oval, e entrava na sala, oi, tudo bom? Explicava um pouquinho, e 1 ano, 2 anos. Hoje em dia a gente chega na escola, a gente está entrando no portão com a bola, para as crianças, oba, rugby! Então eles já sabem, a gente já conhecem a gente. Isso que o Gabriel trouxe é muito verdade. A gente criou um respeito ao nosso redor de pessoas que trabalham sério, de pessoas que entregam aquilo que prometem, né? Porque tem muita gente que promete 1.000 mundos e fundos e não consegue. Então, a gente consegue entregar aquilo que a gente promete. Na questão de quando o Gabriel assumiu a presidência também, até depois eu quero uma pergunta para o Gabriel. Também quero fazer uma pergunta, Também gente. vai Quero entrar. perguntar. Só um adendo, Leca, também importante para quem está ouvindo a gente, e às vezes a gente citou o prêmio, talvez não tenha contextualizado tão bem, né? Para você que está ouvindo a gente, em 2014, o projeto Vivendo o Rugby recebeu o prêmio, como a Leca falou aqui, do espírito do rugby, Spirit of Rugby, da World Rugby, reconhecendo seu impacto social positivo. Aí, A gente foi. E o pessoal foi um troféu, tá? Tem gente Sim. que pensou que a gente ganhou rios de dinheiro. Então a gente ganhou, Cadê? Só troféu. Obrigado. que vale mais do que que vale dinheiro, mais vale do que muito mais do que dinheiro. dinheiro. Isso. E foi um espetáculo. Mas assim, o Gabriel, quando ele assumiu a gestão, né? E é importante, porque muita gente olhando de fora fala, mas por que não fez tal coisa? Por que não faz aquilo? Eu faria assim, eu faria, né, diferente. E quando a pessoa está naquela posição de fazer, ela percebe que não é o quero que eu vou fazer, que você tem toda uma sequência, você tem toda dificuldades para cumprir, planejamentos a serem feitos, não é o que eu quero, é o que eu, como gestor, tenho que fazer do melhor do meu clube. E muitas vezes aquele melhor que a gente quer fazer, ele não é entendido. Sim. Né? Então o VAR passou um pouco por isso também, né? Lá atrás tem gente que não entendia qual era o propósito. Mas vão só ficar aqui, não vão jogar, vão só ficar aqui aprendendo? Não, eles vão jogar quando estiverem prontos. Então essa questão de você não ter pressa com o processo, acho que foi um diferencial. É Esse fundamental. é fundamental isso, né? Talvez pessoas não entendem o que sua visão diferente da outra pessoa. Elas querem o resultado agora. Talvez o resultado só chega amanhã. Mas é muito... Então, para quem está ouvindo aí, às vezes está tentando alguma coisa, ainda não conseguiu, calma, é o processo. Esse é o processo, né? Estamos Parte do caminhando. processo. Esse rua nunca vai acabar. Você sempre vai andando. Exatamente. Mas junto com isso, ela fez outra coisa também. Antes das Olimpíadas. Junto com uma pessoa chamada Chester Williams. Ele vem aqui. Ele ganhou a Copa do Mundo de Rugby junto com a África do Sul, em 95. Uma ídolo na África do Sul. Olha só. E ele vem aqui também, com o projeto de VOR. Isso. Para quem não conhece, o Chester Williams foi o único atleta negro da Copa Mundial de 95. Invictus. Filme. No filme por McDonald's Invictus. Ele, inclusive, participou da produção, ajudando lá os atores a treinarem, a jogarem o rugby. E a gente sempre teve foi muito fã do Chester Williams, né? E quando eu soube que ele vinha conduzir a tocha olímpica aqui no Brasil, eu falei, nossa, eu também conduzi, né? Eu falei, nossa, se não fosse no mesmo dia, quem sabe se ele fosse conduzir em São Paulo, eu podia até ir ver ele passando com a tocha, né? Quem sabe? Aí quando eu soube que ele vinha para Curitiba, aí eu falei, não, só acontece comigo essas coisas, né? Muita sorte, né? Ele veio para Curitiba. Que bom, pelo menos vamos conduzir na mesma cidade. Mas eu não tinha, vou conhecer o Chester Williams. Tinha muito essa pretensão, porque é difícil também, né? Mas aí, resumindo aqui a história, ele escolheu de vir para cá até por conta que ele também tinha um projeto social. Hoje em dia ele é falecido, né? Infelizmente. Mas para mim fez um trabalho social na África do Sul e tudo mais. E quis conhecer o projeto.
Aí nós organizamos toda uma recepção para ele, levamos na Secretaria de Esportes. Que legal. Aí trouxemos as crianças do VOR para conhecê-lo. E foi um dia que choveu muito. Aí foi Choveu feita uma demais, não foi? quadra. Quadra dentro uma do vôlei. quadra, foi ele muito receptivo. E aí que entra a questão dos valores novamente. Um rugby, ele é sempre um rugby, onde ele estiver. Então, se ele veio para um outro país, ele vai querer conhecer outros rugby, vai querer compartilhar essa cultura. Assim, foi um dia muito especial para gente. Ah, tá ótimo isso, né? Que legal. E à frente também de outros projetos que têm relação com o Curitiba Rugby, com o esporte, tem também o projeto Nina. Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Bom, o Nina é assim. Em 2019, eu encerrei minha trajetória dentro do VOR, porque a gente tem que sempre deixar legados, né? E eu fico muito feliz de olhar para trás hoje e ver que nós temos o VOR andando, tem a coordenação andando, ele não mudou o perfil, ele continua ali dentro do seu propósito. E eu dei um ano sabático ali para mim, né? E aí também isso culminou com a pandemia. Então, foi em 2019, eu falei, vou ter um ano sabático de rugby, né? Sim. E aí entramos numa pandemia. E todo mundo ali muito introspectivo ali dentro. E uma amiga minha, a Maria Micaela, que foi a primeira capitã da seleção brasileira, a primeira seleção brasileira, né? Ela me ligou um dia no meio da pandemia que eles estavam pensando em algo pro rugby feminino, enfim. E aí, eu falei, olha, eu não estou querendo me envolver novamente, mas vamos lá, vamos ver o que vocês estão fazendo. Eu comecei a me aproximar das reuniões e o plano era fazer um projeto só para mulheres, né? Mas eu trouxe junto com elas a ideia de que para a gente modificar o rugby feminino não era só dentro de campo. Também tinha o fora do campo. A gente queria conhecer essas mulheres do rugby dentro da camisa. Então, proporcionar para elas condições de jogarem o rugby, de se desenvolverem enquanto mulheres também, e até mesmo porque tem fatores no universo da mulher que acabam influenciando algumas coisas e que às vezes falta de conhecimento. Vou dar um exemplo. Alto rendimento, às vezes o técnico ele sabe a circunferência craniana da atleta, mas ele não sabe o dia que ela menstrua. Então, isso faz muita diferença, né? E aí a gente trouxe essas conversas no meio da pandemia e nasceu um projeto de equidade de gênero, focado dentro do campo e também fora do campo. Hoje em dia, a gente já está no terceiro ciclo, né? Nós temos o patrocinador do Nina, é o mesmo patrocinador do VOR, que é a Volvo do Brasil. Tenho muito orgulho de carregar essa marca, né, na nossa camisa. Mas, enfim, tem um projeto de equidade de gênero, também um projeto social, educacional, que daí envolve só mulheres, só que daí não é só no Curitiba, é no Brasil inteiro. Então, nós temos Nina no Belém do Pará, na Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. E pronto, eu acho que a minha função dentro desse sistema é isso, levar essa teimosia, não desistir. Nós temos nós temos grupos de WhatsApp na fora, tem grupos com muitas jogadoras e ex-jogadoras, outros clubes no rugby, fica junto. Leca fica dentro desse grupo de WhatsApp também. E ninguém fala nada do Nina dentro disso. Depois tem um profissional vai falar o nome, manda para lá, vocês olhar esse projeto eles têm no Brasil, do feminino. E depois Leca, sim, sou eu. Aí depois nós conversamos dentro desse grupo e canal do WhatsApp, né? Para esse projeto. Esse é um projeto ótimo e talvez um pouco mais na frente do resto do mundo. É uma coisa muito boa. Muito legal. E muito bom saber que a junção, né? O que a gente tem desse episódio hoje com esse caráter social, mas saber também que vocês tiveram a oportunidade de juntar a visão estratégica do Aloysio com a sua visão estratégica e metodológica, pedagógica para fazer o projeto acontecer. Uma relação que no primeiro momento tenha sido um pouco mais de ódio, virou uma relação de amor e admiração e tantos frutos importantes para a história do Curitiba Rugby e não só para a história do Curitiba Rugby, mas para do esporte e que se traduzem em ações concretas através dos projetos sociais, tanto o VOR quanto o Nina, e que possamos ter cada vez mais esse tipo de ação e de ideias que possam se propagar ainda mais na história do clube. Mais rugby melhor. Muito obrigada, gente. A gente está chegando no finalzinho do nosso podcast.
Quero agradecer a presença de vocês dois, Leca, Luiz, é um prazer imenso. Gabriel, muito obrigada. Foi muito especial, não foi, Kay? Sim, tá ótimo. Nós quero convidar vocês de novo a conversar um pouco mais outras coisas também. Faz parte no clube Projetos Femininos, eu acho isso importante. Essas coisas. E para quem quiser conhecer mais dos projetos sociais, apoiar, ou conhecer, saber treinar, como é que eu levo meu filho, minha filha, como é que faz, EK? Você só olhar nossas redes sociais. Curitiba Rugby Clube, é o nosso Instagram e o TikTok também. E nós treinamos no Paraná Esportes. Tá? Adultos treinam 19h45 na terças e quintas, sábados às 10 até meio-dia. Juvenis treino 3 horas até 5, terças e quintas. E sábados também, né? Sábados 10 até meio-dia. Sábados também com treinos infantis. Vai estar tudo também aqui na descrição do player que você está assistindo. Entre em contato com a gente, vem conhecer um pouco mais do rugby, de tudo que ele tem para te proporcionar. Ótimo. Muito obrigado a vocês. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu.